Bem-vindos, alunos, para a terceira etapa, né, do esqueleto axial. A gente vai falar da coluna vertebral e também do tórax, né? Vamos falar dos ossos que compõem essas estruturas, né? As vértebras na coluna vertebral, que são vértebras, tem regiões cervical, torácica, lombar, sacral, coxígena, né? E os outros ossos que compõem o esqueleto axial restante, além do crânio, né, que é o externo e as costelas. Né? A coluna vertebral, ela tem 31 vértebras, mas parte delas se fundem, né, no sacro e no cóccix. Então, você tem no adulto 26 vértebras encontradas, né, divididas na região cervical, torácica, lombar, sacral e coxígena. Eu quase não vou falar das regiões sacral e coxígena aqui nesse curso, né? Vou fixar mais nas vértebras típicas, né? A coluna, em geral, ela tem cumpre uma dupla função, né? Uma função de suporte e uma função de mobilidade, e que são antagônicas, de certa forma, né? Então, você não pode ter uma grande mobilidade se você quiser fazer um suporte, né? Ao mesmo tempo, tem que ter alguma flexibilidade. A flexibilidade é dada pela divisão em segmentos, em partes separadas. Cada movimento pequeno entre uma delas confere um grande movimento à coluna vertebral. E o suporte, o da rigidez, além dos ligamentos, são as curvaturas normais. No início, quando não anda, quando está flutuando, você tem uma curvatura que é primária, côncava para trás, né? E você depois aparecem as curvaturas secundárias, né? Como a lordose, a sifose primária, torácica, né? E a lordose lombar, e também a sacral também tem a curvatura de cifose, né? Que é a curvatura primária. Então, você tem as lordoses cervical e lombar, né? E isso diminui um pouco a flexibilidade e aumenta a capacidade de suporte das vértebras. Essas são as curvaturas normais, que de frente, né, ou de costas é retilíneo sempre, deveria ser retilíneo sempre, sem curvaturas, mas de lado você vê as curvaturas desse S, né? Já você pode apresentar curvaturas anormais, né? Para o lado, sempre é normal, é escoliose. Claro que todo mundo tem um grau de desvio, mas qualquer desvio é chamado de escoliose, tem uma curvatura anormal. E você pode ter acentuação das curvaturas normais. Não só acentuação, você pode ter retificação das curvaturas normais. Então, na acentuação, você tem o nome das ou hipercifose, no caso da torácica, ou hiperlordose, no caso da lombar ou cervical. Você também pode ter retificação da lordose cervical, lombar ou torácica, né? Então, é mais comum as acentuações, né? É comum também chamar a acentuação pelo nome normal, lordose e cifose. Então, tem uma lordose. Na verdade, todo mundo tem uma lordose. Mas a acentuação, às vezes, na clínica, né, até o o livro de anatomia também dá nome normal, mas o correto seria chamar hiperlordose, né, porque é a acentuação da curvatura normal. Para entender as vértebras que compõem a coluna vertebral, é legal separar em partes, entender as partes das vértebras típicas, todas elas vão ter essas partes, só que modifica a forma, então fica difícil de perceber, né? Então, com esse desenho geométrico, você encontra no livro do Capandi, de fisiologia articular, alguma coisa assim, né? Você tem do Capandi, você tem aqui o corpo, né? Uma vértebra típica, tem um corpo e tem o arco, né? Esse arco recebe colunas articulares posteriores, chamadas colunas articulares, os processos articulares, né, que se interpõem no arco, né? Vai fazer um processo articular superior e um inferior, né? E a esse processo articular entra uma apófise transversa, o processo transverso dos dois lados aqui, né? E você vê que o arco é dividido em dois. A parte entre o corpo e o processo articular chama pedículo, e a parte entre os dois processos articulares chama lâmina. E na parte posterior da lâmina você tem a apófise espinhosa ou processo espinhoso. Então, todos têm, só que modificam as formas. Repara, né, como a coluna vertebral, então, pode ser entendido como três colunas de suporte, né? O do corpo e dos processos articulares, né?
Aqui uma vértebra, né, um desenho mais realístico, né, uma vértebra lombar, mostrando o corpo, né, o arco, o pedículo, processos transversos, processos espinhosos, processos articulares aqui superiores. De lado fica mais fácil você ver o processo articular superior e o inferior. Repara aqui no processo articular, tem uma cartilagem articular, é uma articulação sinovial, né, chamados zigoapofisários. E você vê aqui, pintadinho, né, de azul, né, roxinho, aqui a superfície articular do processo articular superior e aqui do processo articular inferior. E você vê como eles estão posicionados num plano parassagital. Isso vai ser diferente. Na cervical vai ser horizontal, né? No torácico vai ser um plano frontal e no lombares essas superfícies articulares vão estar no plano parassagital, né? Daqui a pouco a gente volta a falar nisso. Você vê como é diferente, né? No processo articular superior é para dentro e processo articular inferior, superfícies articulares são para fora. Você vai ver isso mais adiante. Então, aqui são uma sequência de vértebras típicas, né, das regiões da quinta cervical, da quinta torácica e da terceira lombar, né, a sexta torácica, né, e uma vista lateral, superior e posterior. E aí você vê características das vértebras típicas cervical, é o processo espinhoso pífido, duas pontas na parte atrás, e o processo transverso com um forame no processo transverso, forame, chamado de forame transverso. E também as apófises, as superfícies articulares, dos processos articulares, você vê que está no plano, você vê de cima, você vê a superfície inteira, como está no plano horizontal, né, no plano transverso, né, geralmente inclinado, mas não vem ao caso, né. Você vê que esses forames transversos têm a passagem de uma artéria, são as artérias vertebrais, uma de cada lado, né? As artérias vertebrais aqui. E tem um canal, né, o forame vertebral, forma o canal vertebral, onde vai estar a medula espinhal, né, que estão os nervos espinhais saindo pelos lados, entre as vértebras, já falo isso. E este canal do forame transverso, formando o canal intertransversário, tem artéria vertebral dos dois lados, né? E essas artérias elas vão irrigar o encéfalo, principalmente o tronco cefálico, o cerebelo e o lobo occipital, a parte posterior do telencéfalo. E isso tem uma certa importância porque elas são submetidas a uma atração. Toda vez que você vira o pescoço, você vai esticar essas vértebras. Se você esticar muito rápido, você vai esticar essa vértebra, essa artéria vertebral, e caso ela tenha uma placa aterosclerótica, ela pode se soltar para dentro da luz da artéria, subir pela vértebra e ocluir alguma dos ramos, provocando uma trombose, um acidente vascular isquêmico, trombótico. Então, tem que ter muito cuidado com a manipulação da cervical em pessoas de mais idade que podem ter placas arterioscleróticas ali, né? Ah, a característica das vértebras torácicas, vou falar mais depois do movimento, mas principalmente são os processos espinhosos longos e verticalizados. Eles começam horizontalizados, aí vão verticalizando, depois horizontaliza de novo à medida que vai chegando na 11ª, 12ª vértebra, né? Mas na maior parte tem esse processo verticalizado. E também tem processos articulares nos processos transversos. A maior parte das vértebras torácicas tem esses processos articulares nos processos transversos, né? Além das superfícies articulares estarem no plano frontal. E nos vértebras lombares, tem uma característica que os corpos são maiores, né? À medida que você vai da cervical para a lombar, os corpos vão aumentando de tamanho, então são corpos grandes, maiores do que os outros, né? E tem um processo transverso horizontalizado e largo, né? E as superfícies articulares, como eu falei, está no plano parassagital. Então, assim, e diferente, né? Do lado que elas são vistas, né? Ah, um vértebra em cima da outra produz o canal vertebral, onde está a medula espinhal. E de cada segmento da medula sai um nervo que sai entre os espaços, né, das vértebras. A primeira vértebra cervical com crânio, e aí depois cada espaço, cada vértebra, no forame intervertebral sai um nervo, são 8 nervos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um
coxígeno, né? Você vê que a medula espinhal ela está dentro do canal vertebral, ela não vai até o final do canal vertebral, ela para no adulto e entre L1 e L2. Isso quer dizer que o saco de dura, que tem o espaço subaracnoide, ele prossegue sem medula, né? Só com aquela cauda equina, né? E não tem, então, medula até chegar no saco, e no saco, o saco de dura é grudado no filamento terminal na base do saco e da articulação com o cóccix, né? Ah, chegamos por enquanto, de vértebra é isso. A gente vai ver os próximos ossos que compõem o esqueleto axial, né, as costelas e o externo, né, formam o gradil costal. E o gradil costal ele tem, né, várias funções, mas principalmente proteção das vísceras do tórax. Mas é também importante para fazer o movimento mecânico da mecânica respiratória, que a gente vai ver na outra aula só sobre isso. E aqui você tem um desenho característico, né, com as vértebras atrás e as costelas, fazendo articulação no corpo da vértebra e nos processos transversos, e depois indo até anteriormente para fazer articulação com o externo, direto ou indiretamente, né? Aqui a gente vê uma imagem mais próxima das costelas, né, duas vértebras torácicas, desculpe, com os forames intervertebrais aqui. Essa curvatura em cima chama incisura vertebral superior e tem incisura inferior, e isso fecha o forame intervertebral. Mas o que eu quero mostrar aqui são essas facetas articulares típicas da região torácica, né? Então, você tem hemifacetas, na maior parte das vezes, nos corpos das vértebras, na porção lateral dos corpos das vértebras, e também nos processos transversos, na maior parte das vértebras, com exceção das mais inferiores, né? 11ª, 12ª, que é diferente. E o externo ele é composto de 3 ossos, né? O manúbrio external, o externo propriamente dito, ou o corpo external, e o processo tifóide. Eles são ligados por sínfises, né? Manúbrio external, externo tifóide, e tem essas superfícies, essas facetas articulares com a clavícula, né? Com a primeira costela. Aqui, bem no ângulo external, que é na articulação do manúbrio external, você tem as facetas articulares da segunda costela, e isso é legal de saber porque o ângulo external ele é saltado, ele é todo mundo, ele é saltado, fácil de palpar. Então, você sabe que aqui tem articulação entre o manúbrio e o externo. Se você for para o lado, você vai encontrar a segunda costela. Se você passar o dedo para cima, fazendo pressão, você vai ver uma depressão. Esse é o primeiro espaço intercostal. Você pega na costela e abaixo e vai para baixo da segunda costela, você tem o segundo espaço intercostal. Você vai afastando o dedo do externo, que é mais fácil de palpar, e você pode palpar até o quinto, sexto, sétimo espaço intercostal, né? É importante para se localizar a topografia no corpo, fazendo isso, legal se conhecer, né? Facílimo de fazer essa palpação. No corpo do externo, você tem as facetas articulares até a 7ª costela, né? As cartilagens costais, e ela divide a 7ª com o processo tifóide, né? Aqui a 7ª faceta costal, né? Aqui você tem o gradil costal pronto, né, com suas articulações das suas costelas. Repara como depois da 7ª, você tem a 8ª, 9ª, 10ª, se fixam indiretamente à 7ª para ir fixar. Esse grupo é chamado de, a 8ª, 9ª e 10ª, de costelas falsas, né, porque não se articulam com o externo, né? E você tem as outras duas, a 11ª e 12ª, como as flutuantes, né, porque elas não se fixam, né, em lugar nenhum. A caixa torácica tem essa topografia, né? Você vê que a sexta costela tem mais ou menos o nível do mamilo, né? Protege os rins, né? Que são razoavelmente protegidos, né? O rim esquerdo mais alto que o rim direito, por causa do fígado, né? Os ureteres também são protegidos pelos processos transversos lombares, né? A primeira costela é parecido, né? Ela, em todas as costelas, né? Ela forma a parte de cima, né? A abertura superior do gradil costal, né? E você vê que a abertura, você vê como saem as artérias brachocefálica, né? E veia brachocefálica fazendo depressões na parte superior da primeira costela, né? E você vê que tem tudo, né? Que tem nas outras costelas, né? Só mais curta e mais acentuada a curvatura. Tem uma cabeça, um colo, um tubérculo, um ângulo, o corpo e a cartilagem costal, né?
Aqui já falando de novo, a abertura inferior é toda cercada, grudada, o diafragma, que sela o soalho do tórax, o teto da cavidade abdominal, né? Já a superior é aberta, as costelas elas vão se alongando até a sétima e depois vão diminuindo de tamanho, né? Até a 12ª, né? Tem esse espaço, então, espaço intercostal. E aqui o característica, né, das costelas, né, que eu já falei, cabeça, né, com suas facetas, né, que vão do corpo da vértebra, o tubérculo, que localiza lá na ponta a faceta articular com processo transverso, né, o ângulo, onde ela faz a maior curvatura, o corpo, né, e a cartilagem costal. Embaixo você tem como é que chama? O groove, a sulco da costela, onde passam artéria, veia, né, e nervos costais, que passam por baixo, grudados na parte de baixo, né? E aqui você tem a 12ª, que não tem grandes curvaturas, né? Não tem o tubérculo, não se articula com o processo transverso. Eu acho que acabou aqui, a gente pode parar, né? Vou parar a gravação. Até logo para vocês.